E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Daniel, hoje o capítulo 5. E como sempre, a gente encoraja você a que leia e medite no livro de Daniel, capítulo 5 da Bíblia Sagrada, para depois continuar a ver esse vídeo e ser edificado, porque como se trata de uma visão panorâmica, nós estamos dando alguns comentários e algumas impressões, é importante que você tenha lido e meditado anteriormente nesse capítulo do livro do profeta Daniel. Ok, por que eu tenho que estudar a Bíblia? A gente sabe que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela vai trazer luz àquilo que está em trevas. As nossas decisões, ao nosso caminho, as nossas opiniões, as nossas ações, a fim de que a gente tenha sucesso, tenha um fim de vitória com a presença de Deus. Então, quero ter uma pequena, rápida conversinha com você aqui. O que é deslumbrado? Uma pessoa deslumbrada é quando a ideia, a opinião, o entendimento está sem luz, ofuscado. E quando a pessoa tem muito poder, muito dinheiro, uma situação de vantagem ou uma arrogância e orgulho dentro de si, a luz ofusca, se apaga, ela fica sem luz. É isso que quer dizer deslumbrado. Então, a Babilônia estava nesse capítulo 5 de pelo menos 1000 pessoas deslumbradas, ou seja, sem luz, sem Deus. A Babilônia sendo Babilônia. Babilônia é o sistema do mundo, sistema de comportamento sem a presença do Deus verdadeiro. E aí que a gente vê um outro momento, um outro rei, no capítulo 5, vivendo um momento de deslumbre, que segundo os historiadores, nesse momento Babilônia estava cercada, prestes a ser atacada pelo Império Medo-Persa, e a decisão do rei foi o quê? Vamos fazer uma festa e encher a cara. É isso que o rei fez. Então, ele convidou 1000 pessoas da nobreza, do círculo dele, com as mulheres. Então, era mulher, farra, bebida, e fez aquela balada ali, enquanto o reino corria perigo. O que isso tem a ver com a gente? Quantas vezes, quantas pessoas, em momentos de perigo, em um momento ou de fuga, querer fugir da realidade, ou de muita soberba, achar que é inatingível, que nada vai acontecer, momento de loucura, começa a beber, encher a cara, fazer festa e ignorar os problemas. Ok, eu queria fazer um paralelo com o que nós vimos no Apocalipse, que havia a Babilônia simbolizada por uma prostituta com um cálice de ouro na mão. E aqui nessa festa havia pessoas que estavam bebendo, e aqui repete várias vezes, bebendo vinho, e o rei, num determinado momento, manda buscar os cálices de ouro, as taças de ouro e de prata, que o rei anterior a ele, Nabucodonosor, havia tirado do templo sagrado de Jerusalém. E aí, eles começam a louvar os seus deuses falsos com os objetos da casa do Senhor que o rei tinha trazido. E cometendo, então, sacrilégio, que é profanar o sagrado. Eles usaram isso para louvar os deuses falsos que eles adoravam, que era de ouro, de prata, eram deuses ídolos, não o Deus verdadeiro, porém, usando os objetos da casa do Senhor. E diz a palavra que na mesma hora as pessoas começaram a ver
dedos de mão, de frente ao castiçal, na parede do palácio. O rei via parte da mão que estava escrevendo. Note que a escrita estava diante das lâmpadas do castiçal, diante da luz, para que fosse vista, diante do castiçal, de frente ao castiçal. Lembre-se, o deslumbre é a falta da luz, mas a palavra de Deus é a luz. E ali, Deus interrompeu aquela festa. Ainda bem que tinha uma mulher ali, naquele palácio, a rainha, que estava com a cabeça no lugar. E ela falou para o rei Belsazar: escuta, não fica tão perturbado, que eu me lembro que no tempo do rei Nabucodonosor havia um homem que ele conseguia resolver os problemas difíceis e interpretar. E estranho porque os sábios daquele tempo, todos, já tinham sido consultados. E a gente fica se perguntando, por que só chamaram Daniel como último recurso? Ele não era parte da panela, provavelmente não participou de nada disso. Mas quando houve a crise, ele foi chamado. A história diz que provavelmente ele teria 80 anos a esta altura. Estava lá, deixado de lado, marginalizado, rejeitado e esquecido, o último a ser chamado. Mas o problema ele poderia resolver. Acho interessante que a rainha chamou Daniel pelo nome de Israel, nome dele mesmo. E falou, o rei colocou o nome de Belsazar. E ela disse, chama Daniel. Essa rainha, ela demonstrou um entendimento além dos demais que estavam nessa situação. O rei Belsazar ofereceu uma recompensa top, para dizer assim, para quem conseguisse ler a escrita e dar a sua interpretação, explicar. Seria roupa púrpura, que era uma honraria, uma roupa nobre, um cordão de ouro no pescoço e um cargo de ser o terceiro no reino. Então, era uma recompensa sensacional, mas ninguém conseguiu interpretar e resolver explicar para o rei essa. O rei falando com Daniel, Daniel falou assim, olha, essas tuas dádivas, esses seus presentes, fica para você. Dá os teus prêmios para outro. Mas eu vou ler o que está escrito e vou falar o que significa para você. Essa resposta dá um entender que a gente percebe que Daniel olhava possivelmente para esse rei e fala, gente, como pode uma pessoa assim estar governando a Babilônia? Como pode alguém, numa situação como essa de perigo, ficar dando uma festa? E ele, o seu coração rejeitou, não quero nada que é da Babilônia, nada que vem
da sua parte, mas eu vou ser voz aqui na Babilônia. Vou fazer minha parte de profeta, sim. Olha aí Deus interferindo na história. Olha aí Deus mudando tudo em pouco tempo. Aquelas pessoas achavam que elas estariam ali como as mais privilegiadas, aquele seria para elas o melhor lugar da terra para estar, a melhor festa, tudo de bom. Quem sabe, né, se tivesse internet, eles estariam postando festas, só os tops, só os melhores, com 5 milhões de curtidas. Mas se Deus não curtir, Deus, aquele instante, interferiu na história. Aquilo que ele mostrou ao rei Nabucodonosor em sonho, aquela estátua, a cabeça de ouro, ia começar naquele momento, em poucas horas, a parte de prata, que seria exatamente o Império Medo-Persa, que seria exatamente o final daquela época do Império da Babilônia, aquela época de ouro, em que o Senhor Deus deu para Nabucodonosor. Acabaria naquela noite quando Belsassar resolveu que ele iria zombar de Deus. A gente aprende aqui que há uma balança, Deus tem uma balança que ele vê tudo, que ele pesa, que ele conta. E se não houver arrependimento, Daniel explicou para Belsassar, olha, Nabucodonosor, ele glorificou a Deus. Não houve, da parte de Belsassar, nenhum sinal de arrependimento. Não houve nenhuma manifestação de que ele estaria reconhecendo que o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é o único digno de ser glorificado. A glória e a honra ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Rei eterno, a Ele é devida a adoração. Só a Ele. Então, ele não quis seguir o exemplo do pai dele. Ele não quis seguir nada daquilo que ele sabia que haveria de ser, que deveria ser feito. Ele não quis. Há exemplo também na história da Bíblia, quando Eli, o sacerdote, foi chamado ao arrependimento, foi dada uma sentença para ele. Não houve também nenhum sinal de arrependimento. Então Samuel começou ali a profetizar para o povo. E houve ali uma morte horrível da parte de Eli. E a glória de Deus se foi de Israel. E também aqui Belsassar teve um exemplo, mas ele não seguiu, ele não quis. Preferiu o deslumbre da vaidade, das coisas deste mundo e tirar Deus e a palavra de Deus da sua vida. Pense nisso. Deus te abençoe. Muita paz.